Ok. Então, Carolina, seja bem-vinda. Vamos começando aí devagarinho, então. Ok? Tá, Vamos lá. tá, tudo bem. Então, como eu estava comentando antes com o Dr. Arnaldo, o tema de hoje é um tema bem, assim, não achei muita coisa sobre isso, né? Os livros falam um pouco sobre esse tema, até porque não é uma cirurgia comum de ser feita, não é no nosso dia a dia, é bem desafiadora, mas eu tentei ser bem objetiva, breve, mas objetiva. Então, o tema hoje é cirurgia refrativa pós-transplante de córnea. Os primeiros relatos dessa cirurgia são dos anos 90, então é uma cirurgia recente, que foi feita recentemente. E os primeiros relatos também são de ablação de superfície, que é o PRK. Já nas primeiras cirurgias, já foi observado que o resultado do pós-operatório era muito diferente dos olhos normais, dos olhos virgens. Nessa época ainda não havia mitomicina, então mais de 50% dos pacientes estavam desenvolvendo RASE, mesmo aqueles pacientes que faziam um pós-operatório correto, usavam corticoide tópico por um período prolongado, até 3 meses, eles desenvolviam RAIS em mais de 50%. Também tinha uma chance importante de regressão daquela metropia e uma indução importante do astigmatismo. Alguns pacientes perderam linha de visão. Com esse problema do RAIS, né, no PRK, eles começaram a tentar fazer o LASEK, na ideia de que colocando o epitélio de volta depois da cirurgia, para ver se tentava diminuir um pouquinho o RAISE, mas não foi muito bem sucedido. Os pacientes que já fizeram transplante, no botão ali, onde era feita a sutura, o epitélio estava fibrosado, então nunca era uma desepitelização muito efetiva, né? Então, aquele epitélio não ficava bom. Então, também não foi uma tentativa bem sucedida, o LASEK. A avaliação do paciente é muito desafiadora. A gente sempre tem que pensar em outras opções antes de pensar em ablação. Então, o paciente tem que ter pelo menos uma tentativa de fazer uma boa refração, um óculos, tentar adaptar a lente de contato. E se de tudo o paciente tem uma anisometropia, a visão está ruim, não consegue usar um óculos, a gente pode tentar pensar em uma cirurgia refrativa mesmo de córnea. A gente tem que lembrar que nos transplantes existem as suturas. E o tempo para remover essas suturas, remover as suturas é um tempo prolongado. Então, mesmo que o paciente tenha uma anesometropia, ele vai começar, vai demorar a tirar aqueles pontos, até 1 ano para tirar aqueles pontos, aquele manejo um pouco mais difícil. Pensando nisso, então, se o meu paciente, mesmo tirando os pontos, ele não teve uma boa refração, não teve um bom resultado com outras formas, eu posso pensar na cirurgia. Além disso, o paciente tem que ter estabilidade refracional e topográfica. A gente sabe que o paciente que fez transplante é difícil uma estabilidade. Por anos, aquela córnea vai se remodelar e vai ter uma alteração tanto da refração quanto da topografia. Mas a gente tem que deixar o mais estável possível dentro da possibilidade daquele caso. Os limites da cirurgia é bem semelhante à cirurgia convencional nos olhos normais. O astigmatismo a gente vai conseguir corrigir até 6 dioptrias. Já falando um pouquinho sobre o PRK com a mitomicina. Então, surgiu a mitomicina, lá em 2004, já tem o primeiro relato da cirurgia que foi feita, um PRK já com a mitomicina, no botão do transplante. Então, já teve um avanço importante, de 50% dos casos de RASE, então diminuiu para 3%. Então, 3% ainda é muito, mas foi uma evolução muito importante. O tempo da exposição da mitomicina, mesmo independente da quantidade de tecido ablado, vai ser uma exposição um pouco mais prolongada, de 60 segundos. Existe relato na literatura de cirurgiões que deixam por menos tempo, mas a maioria fala aí de 60 segundos mesmo, que é o considerado mais seguro. E a concentração que eu encontrei foi essa de 0,02%. Comparando o PRK com a mitomicina com o PRK convencional, foi observado também um resultado melhor em relação ao equivalente esférico pós-operatório. Então, a refração, né, o resultado refracional pós-operatório também teve uma melhora. O fator de risco, uma desvantagem desse procedimento é o risco maior de rejeição. A exposição à mitomicina, ela tem um pouquinho mais de chance de ter uma rejeição daquele botão do transplante.
Em relação ao LASIK, existe divergência na literatura. No livro do CBO, fala que LASIK é a técnica mais adequada para esses casos. Outras literaturas, o livro do Marcondes Santiago, por exemplo, já fala que o PRK com mitomicina é mais seguro. Então, existe essa divergência, eu acho que vai variar muito também de acordo com a experiência de cada um. O ideal, claro, né, dentro daquelas possibilidades da estabilidade e das suturas, o ideal é fazer a cirurgia no intervalo de 18 a 24 meses depois do transplante. E também aqui tem uma variação de acordo com a técnica, isso também vai depender da experiência do cirurgião. Existe a opção de fazer a cirurgia em um tempo e em dois tempos. Então, alguns preferem fazer a cirurgia mesmo, normal, a gente vai lá, faz o flap, faz a ablação e pronto. E outros cirurgiões preferem fazer em dois tempos, que faz o flap, depois de um mês, 2 meses, depois de uma estabilidade refracional topográfica, aí faz a ablação. E por que isso? Porque alguns preferem essa maneira. É que muitos acreditam que o fato de fazer o flap já muda muito a refração. Então, aquela tensão que é ali no botão, no transplante, na sutura, só simplesmente pelo fato de fazer o flap eu já consigo diminuir o astigmatismo. Então, aquela córnea já vai ter uma alteração importante. Tanto que depois eu posso fazer uma ablação errada, entre aspas. Então, alguns preferem esperar esse tempo. O LASIK, ele corrige muito bem o componente esférico, mas o astigmatismo, na maioria das vezes, ele é hipocorrigido. Então, tem uma alta taxa de retratamento justamente por isso, porque o astigmatismo fica hipocorrigido. Até 52% de retratamento. Então, uma taxa bem alta. A técnica cirúrgica é bem semelhante à cirurgia convencional, com a possibilidade de fazer em um e dois tempos, como eu falei. E também a gente pode associar as incisões relaxantes, né? Incisão arqueada, de acordo com o astigmatismo, justamente para tentar diminuir um pouquinho daquele astigmatismo corneano. Existe a possibilidade de fazer no microcerato. Nos relatos que eu achei, os mais importantes, que mais descrevem é com o microcerato. Com fento, não existe uma comparação microcerato-fento em relação à efetividade. Pode ser feito com fento, mas ainda não é considerado uma técnica mais segura do que o microcerato. É igual a gente vê na cirurgia convencional dos olhos normais. A maioria fala sobre realmente usar o microcerato. As complicações com flap também vão ser bem semelhantes à cirurgia convencional, só vai ter uma chance um pouquinho maior de crescimento epitelial. Tem a possibilidade da deiscência da incisão, e o botão role, porque geralmente as correntes são um pouquinho mais encurvadas. Então tem uma chance um pouquinho maior também de ter um botão role. Essas duas tabelinhas aqui estão no livro do Marcondes Santiago. Ele faz uma revisão da literatura de alguns trabalhos descritos em relação ao PRK pós-transplante e ao LASIK pós-transplante. Então, tem um segmento aqui do tempo de segmento daquele paciente, número de olhos operados, o astigmatismo pré-operatório e o astigmatismo pós-operatório. Então, dá para a gente ver, comparando pré e pós, que não é uma é importante, né? Diminui o astigmatismo, mas não chega a zerar. Não é uma cirurgia tão eficaz. É significante no sentido de diminuir a anesometropia daquele paciente, diminuir a dependência de correção depois, mas resolver o problema mesmo não resolve. E comparando o PRK com o LASIK, dá para ver que o LASIK diminui um pouco mais, em porcentagem mesmo, diminui mais o astigmatismo do que o PRK. As contraindicações dessa cirurgia. Então, qualquer afinamento periférico, a gente contraindica, deiscências na incisão, a perda endotelial, a gente sabe que depois do transplante de córnea, aquele endotélio vai se perdendo um pouco mais rápido, comparando a olhos normais. Então, se o paciente está tendo uma perda endotelial importante, não tem por que eu fazer uma cirurgia refrativa, até porque o problema daquele olho já não é mais só a refração. E a paquimetria baixa também, obviamente, a gente não vai operar um olho com uma paquimetria muito baixa. E também a paquimetria é uma forma de acompanhar a perda endotelial. A topografia instável, refração instável, também não vamos operar aquele paciente. Falando um pouquinho sobre a ceratotomia arqueada, depois que eu coloquei na aula, eu vi que a gente vai ter uma aula sobre isso. Então, vou falar bem pouquinho mesmo.
Então, eu vou fazer essas técnicas associadas ao LASIK, ou dependendo do caso, pode ser até só essa técnica mesmo, para diminuir o astigmatismo corneano. Então, vai ser realizada na córnea clara, uma zoonótica de 6 a 8 milímetros, sempre vai ser feita central ao botão, então dentro mesmo do botão, e no meridiano mais curvo. Pode ser feito tanto no transplante lamelar quanto no transplante penetrante. Eu posso usar também um bisturi de diamante ou fente segundo. A vantagem é que corrige os graus maiores de astigmatismo, não é tão limitado quanto a cirurgia refrativa. E algumas desvantagens é que pode deixar o astigmatismo mais irregular, pode ter uma hipercorreção tardia que vai progredindo, igual no do RK. O paciente pode ter um pouquinho mais de desconforto e tem um risco maior de perfuração. Eu coloquei um exemplo aqui do lado, claro que no transplante não vai ser tão bonitinho assim a topografia, mas só para exemplificar que a incisão ela é feita no sentido do eixo mais curvo. Tem umas fotos também que eu achei legal, dá para ver aqui a incisão na primeira foto. A incisão bem dentro do transplante, mesmo dentro do botão. E essa segunda foto é um paciente que fez RK, teve ectasia depois do RK, teve que fazer um DALC, e depois o DALC fez a ceratotomia arqueada com fento. Então dá para ver o botão bem bonito, dá para ver a incisão também aqui pela setinha. Achei muito bonita essa foto. As minhas referências, e, igual eu falei, um tema pequenininho, mas eu acho que eu consegui falar o mais importante para a gente. Ok. Muito bem, Carolina, excelente a sua apresentação. Realmente o tema não tem muito o que falar, pessoal, mas na realidade, lembrar o seguinte: transplante penetrante é uma cirurgia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, uhum, Estão me ouvindo bem? Transplante penetrante também é uma cirurgia refrativa. E há 25 anos atrás, quando eu era assistente no departamento de córnea da Santa Casa, no departamento de córnea, todo paciente que a gente fazia o diagnóstico de transplante de ceratocone ou pelúcida, a gente fazia um teste de lente de contato nesse paciente. Naquela época, as lentes eram bastante rudimentares, a gente tinha lente Soper. E se o paciente eventualmente não se adaptasse à lente de contato, a gente já ia direto para transplante penetrante. E transplante penetrante é um procedimento que os resultados do ponto de vista anatômico muitas vezes são excelentes, mas do ponto de vista refracional nem tanto. Era comum na época a gente ter pacientes que apresentavam 5, 6 dioptrias de astigmatismo no pós-operatório de um transplante penetrante. Então a gente fazia, esperava aí a remoção seletiva dos pontos e com um ano e meio, pós-operatório, após a remoção de todas as suturas. Se esse paciente ainda tivesse um astigmatismo importante, a gente tinha a opção de fazer um PRK na época. O grande problema do PRK é que o resultado inicial normalmente era muito bom, porém, a maioria desses pacientes desenvolviam um REIS importante no pós-operatório. Antes do advento da mitomicina C, a gente só fazia PRK em córneas virgens. Córneas já submetidas a RK ou qualquer procedimento cirúrgico, a gente evitava fazer PRK porque a chance de ter um REIS importante era muito grande. Então, a gente, na época, tinha a opção de fazer o LASIK com o mixerato. O grande problema de você fazer uma delaminação numa córnea transplantada é que os resultados são imprevisíveis. Você pode ter lá uma deiscência de sutura e, eventualmente, ter que refazer todo o transplante penetrante. Então, de é, uma certa maneira, a gente evitava fazer LASIK, delaminação de córnea pós-transplante penetrante, porque você, eventualmente, poderia ter um resultado totalmente imprevisível. Quando surgiu a mitomicina C, eu achei que talvez fosse a melhor opção fosse fazer o ajuste fino desses pacientes pós-transplante, com o PRK, tanto para correção de grau esférico quanto grau cilíndrico. E a minha conclusão foi o seguinte: isso é coisa que a gente fazia 20 anos atrás. E o resultado inicial era excelente. Muitas vezes a chance de você ter um REIS importante diminuía bastante com a mitomicina C, porém, a gente observava uma certa regressão do efeito do PRK após algum tempo. Então, a conclusão que eu cheguei é o seguinte: transplante penetrante é uma técnica que a córnea está sempre
se remodelando. Então, Sim. muitas vezes o resultado inicial ele não perdura. Hoje em dia, eu não faria mais PRK em cima de um astigmatismo importante pós-transplante, porque a chance de você ter uma recidiva desse grau e um astigmatismo irregular após alguns anos é muito grande. Outro problema de você fazer um LASIK com o fento segundo pós-transplante é lembrar o seguinte, que o fento ele não corta córnea, segmentos de córnea que não tenham transparência. Então, se você eventualmente for fazer uma delaminação com fento e esse paciente tiver uma cicatriz com mau aspecto, a chance de você não conseguir fazer um flap ali é muito grande. Uhum. Então, a melhor opção seria realmente a lâmina. Porém, a lâmina tem esse problema de, eventualmente, você ter uma descenso de sutura. Então, tem que pensar duas vezes se realmente vale a pena ou não. Ok? É. Com Uhum. relação à técnica de remoção, de correção do astigmatismo com a ceratotomia arqueada, ela é uma boa opção. E lembrar que o nosso pente segundo ele faz incisões arqueadas também. No programa da nossa máquina lá, você tem a opção de, ao invés de fazer uma incisão arqueada usando bisturi, a mão livre, nós temos a opção de realizar também com fente segundo. Ok? Não é uma É. técnica que a gente realiza com frequência, mas que pode ser realizada em casos seletivos. Reinaldo, você está online? Tô aqui, Reinaldo, tô aqui. então vai lá. Pode fazer os seus comentários, Reinaldo. Bom, Carolina, realmente a gente tem pouca literatura da cirurgia refrativa pós-transplante, porque os resultados são muito ruins. O Arnaldo falou há pouco, transplante também é uma cirurgia refrativa. Na minha mão, é tudo menos uma cirurgia refrativa. O transplante, ele pode ser tectônico, pode ser para recuperar uma córnea perfurada e tudo, mas assim, a maior parte dos casos, o que a gente faz é tentar tratar uma opacidade ou um ceratocone muito grave, mas realmente os resultados, a gente, a córnea com pós-transplante, ela está sempre remodelando, como disse o Arnaldo. Então, isso faz com que os resultados são muito pouco precisos. É, com frequência, você tem uma regressão muito grande, não só do do cilindro, mas também do esférico. O esférico também volta tudo. É muito ruim. Então, eu diria o seguinte: pós-transplante, se o paciente, que na minha mão, 50% dos pacientes que eu fiz transplante, e fiz muito transplante, voltavam a usar lente de contato. Porque com o tempo as córneas ficavam mais irregulares e aparecendo um astigmatismo induzido pela sutura, e mesmo com aquela retirada seletiva de ponto, levava um ano, dava uma trabalheira danada, você percebia que a topografia estava sempre alterando. Então, eu diria o seguinte, que se eu tivesse que fazer uma sequência, a primeira opção, se o paciente tiver uma boa visão, é por óculos. A segunda opção seria uma lente corneana ou escleral, de preferência corneana. Depois eu pensaria em colocar um anel, ou uma incisão límbica relaxante, ou uma topoplastia, onde você faz uma incisão com retirada de tecido. E a última incisão, eu acho que a pior delas, pela pouca precisão, é o Excimer Laser. O que é melhor, PRK e LASIK? Eu já fiz as duas, o resultado é ruim em ambas. O LASIK tem um problema adicional, que é o fato, o Arnaldo falou isso, que essas incisões podem não cicatrizar adequadamente a vida toda. Então, aquela pressão ali do microcerátomo, você pode sim ter uma deiscência daquela sutura, mesmo depois de um ano de cirurgia. Eu me lembro que uma vez eu fui colocar um anel manual, ainda não existia fento, acho que eu mostrei esse caso para vocês, e quando eu estava fazendo a tunelização com a espátula, o botão simplesmente teve uma deiscência quase total do botão. O botão quase rodou junto com a espátula. Eu tive que abortar o implante do anel e ressuturar aquela córnea toda. Então, realmente,
são os resultados muito ruins. Se eu tivesse que fazer um LASIK hoje, ou eu tivesse que fazer uma cirurgia refrativa para pós-transplante, é pouco provável que eu venha fazer novamente, porque os meus resultados foram ruins, mas se a córea for bem transparente na área da ablação, eu faria com fento. Bom, mas eu diria o seguinte, que se você tiver uma alternativa, pense nessa alternativa antes do laser, porque é muito frustrante. É muito frustrante. O paciente, após a cirurgia, ele fica ótimo, principalmente no LASIK. Tem uma recuperação mais rápida, não tem raise. O paciente fica ótimo. Às vezes 0,8 sem correção, o paciente fica numa alegria danada. Ele volta meses ou alguns anos depois com aquele grau todo de novo, com astigmatismo, com perda de linha. Então, realmente, vocês vão ver que eu vou ter dificuldade de encontrar casos de exmer pós-transplante, porque realmente eu já parei de fazer há muito tempo. E os que eu fiz, muitas vezes eu não tenho como localizá-los. São pacientes muito antigos, então, às vezes o prontuário eu não sei qual o paciente que foi. Mas eu vou tentar encontrar algum paciente para mostrar para vocês como que o resultado é pobre. Mas você foi muito, muito bem, Carolina. Você abordou bem o tema, o assunto. Parabéns. Era isso aí, gente. Obrigada, doutora Reinaldo. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Carolina? A hora é agora. Ok. Esse tema realmente Esse tema realmente ele é um tema é meio complicado. árido, né? Mas a gente aborda e coloca Exato. ele no programa. Exatamente, não é só fazer a cirurgia refrativa, não é só saber indicar, é também saber contraindicar. Sim, E realmente, uma das boas contraindicações está no exmer pós-transplante. Vamos pensar em outra alternativa primeiro, porque senão vocês vão se frustrar, o paciente também vai ficar frustrado, e é muito ruim, porque quando você faz uma cirurgia à mão, como na cirurgia limbar relaxante, o paciente tem uma expectativa limitada. Quando você fala que vai fazer com laser, o paciente atribui ao laser uma eficiência que o laser não tem nesses casos. Então, sim, às vezes, a exigência do paciente, a expectativa é alta, e o paciente muitas vezes vai acabar ficando frustrado com o resultado da cirurgia. Ok? sim. Uhum. Exato. Reinaldo, eu vou te sugerir amanhã, já que esse tema realmente, nós temos poucos casos, você separa alguns casos de retratamento pós-cirurgia refrativa, tanto PRK quanto LASIK, e a sua técnica de eleição aí nos retratamentos, ok? De Eu acho repente que nós isso vamos, vai facilitar a sua vida aí. nós não vamos falar, não tem, no programa não tem retratamento, não? Acho que tem, não? Eu tô olhando É, aqui. mas é porque Olha aí na se tem realidade, aí. senão amanhã nós não vamos ter reunião, né? Nós Não, temos é o que. seguinte, se eu não Amanhã nós tiver vamos. caso, se eu não tiver caso nenhum, eu faço aquele É por isso que eu estou te exercício operar, sugerindo, tá? Entendi. Mas se eu acho que algum tá caso, eu vou certo? ver se eu acho. Algum caso Com deve ter lá, certeza. né? Mas eu vou ver E se eu qualquer coisa a gente consigo. faz aquele exercício também operar, Perfeito. não? Né? Eu acho que aquilo lá também é bem pedagógico, é bem interessante. A gente vai ter uma semana falando Combinado, então. sobre Como é pacientes. que é? Como A é que gente é? vai Uma ter semana? uma semana falando sobre insatisfação pós-refrativa. Então, eu acho que vai cair Ah, nesse tá. Então tema. nessa aí talvez a gente pode abordar também os retratamentos. Agora, esse tema eu acho muito importante, mas ele já foi abordado ao longo do nosso curso. Eu já mostrei muitos casos de retratamento, né? Sim, Mas a gente pode Exato. também, né? A gente pode também colocar uma dessas sessões aí para frente alguns casos de retratamento. É um tema muito interessante, porque geralmente, quando é retratamento, é porque, evidentemente, que o resultado não foi bom. Então, a gente é, tem que entender primeiro porque que não foi Exato. bom, antes de pensar em reoperar. Lembrando que, quando você faz uma cirurgia
o resultado fica bom. E a piora do resultado refracional, ela ocorre ao longo de semanas ou meses, gente. Muito cuidado, que essas, vamos dizer, regressões, entre aspas, na verdade, podem ser uma ectasia, tá? E Ah, que passa batido, tá bom? uhum. Exato. Mas amanhã eu Então, vou pessoal, arranjar boa alguma noite coisa a sobre todos. transplante aqui. Falou, gente. Uma boa noite para Combinado, todos aí também. Reinaldo. Boa noite. Boa Falou, gente. Um abraço, noite. até amanhã. Até amanhã, pessoal. O Arnaldo. Arnaldo?